E se eu te dissesse que o dinheiro realmente ouve a forma como você o trata? Não como uma mágica instantânea, mas como uma relação que se constrói, dia após dia, com gestos, palavras e uma nova postura interior? Imagine tratar suas notas, suas moedas, seus pagamentos e recebimentos como se fossem um amigo que precisa ser recebido com respeito. É disso que vamos falar. Como conversar com o dinheiro e transformar, aos poucos, sua vida financeira. E junto com ela, sua autoestima e seu senso de propósito. Antes de qualquer técnica, um aviso. Isso não é promessa de enriquecimento fácil, não é carteira de sorte. É uma prática espiritual prática que muda a sua maneira de enxergar recursos, merecimento e serviço. Se você está cansado de estratégias frias que só lidam com números e quer algo que trate também do seu coração, fica comigo. Se essa mensagem está tocando você, curta este vídeo e inscreva-se no canal para receber as próximas orientações e testemunhos que vou compartilhar. Florence Scovel Shinn era uma mulher que viveu sua autoridade num tempo em que mulheres tinham poucos espaços públicos de liderança. Nos anos 1920, ela escreveu e falou sobre palavras, crenças e a forma como o pensamento governa a experiência. Seus escritos surgiram em um período de transformações econômicas e sociais, otimismo e exuberância em uma década, seguido por crises que lembraram ao mundo a fragilidade das certezas. Florence trouxe para aquele contexto a ideia de que palavras e atitudes não eram apenas sentimento. Eram instrumentos práticos para redesenhar a realidade. Não vamos transformar suas ideias em dogma, vamos usar a simplicidade delas como porta de entrada para uma nova prática cotidiana. O método que vou te mostrar está enraizado em 3 pilares: dignidade, gratidão e persistência. Dignidade, porque a forma como você trata o dinheiro é reflexo de como você se vê. Gratidão, porque reconhecer o papel do recurso em sua vida muda a energia ao redor dele. E persistência, porque mudanças de crença levam tempo. Você não precisa acreditar em nenhuma teoria complicada, apenas em experimentar com honestidade. Deixe-me contar histórias que ilustram como essa mudança acontece na prática. Não são promessas, são relatos representativos de pessoas que aplicaram pequenos gestos e testemunharam transformações reais. Nem sempre dramáticas, mas sempre significativas. Margaret era costureira. Trabalhou a vida inteira com agulha e linhas, reparando roupas e transformando tecidos. Era meticulosa, mas vivia sob o peso constante de que nunca havia dinheiro suficiente para investir em ferramentas novas ou para assumir encomendas maiores. Sempre que uma nota vinha até suas mãos, vinha junto um pensamento. É só o suficiente, depois vai faltar. Um dia, cansada de se sentir refém desse pensamento, ela resolveu tentar algo simples. Cada vez que recebia pagamento, segurava a nota entre as mãos por alguns segundos, agradecia em voz baixa e dizia uma frase que aprendeu lendo as ideias de Florence. Obrigada por servir, vá e volte multiplicada. Não era um encantamento, era um ensinamento para mudar o tom interno diante do recurso. O que aconteceu? Em poucas semanas, Margaret começou a aceitar encomendas que antes recusava por medo de investimento. Um cliente, tocado pela forma gentil com que ela tratava o trabalho, passou a indicar 3 outras pessoas. As notas que ela recebia agora eram tratadas com uma reverência que fazia sentido. Não era ostentação, era reconhecimento do valor do seu trabalho. Não houve conta bancária que explodiu do nada, mas houve um aumento consistente nas oportunidades que ela conseguiu transformar em renda. Para Margaret, conversar com o dinheiro foi, sobretudo, reconectar trabalho e dignidade. Sarah era viúva. Com filhos pequenos e um aluguel apertando o orçamento, ela vivia noites de ansiedade. Sarah não precisava de fórmulas metafísicas, precisava de ar nos pulmões e de alguma esperança prática. Começou então a praticar algo muito simples. Ao ver qualquer entrada, um trocado no mercado, um pagamento de bico, ela verbalizava: eu recebo com gratidão. Estoque meu lar de paz e provisão. Depois, ao pagar contas, dizia: obrigado pelo serviço que esse valor permitiu. Vá e volte em bênção. Essa mudança de fala não pagou as contas automaticamente, mas alterou sua resposta à adversidade. Ela tomou pequenas atitudes que antes não conseguia. Pediu orientação no trabalho, organizou prioridades, aceitou ajuda quando oferecida. E aquilo, junto com as práticas de gratidão, criou um efeito prático. Abriu-se uma oportunidade de trabalho temporário que ajudou a estabilizar a casa por alguns meses. Para Sarah, as palavras foram uma âncora que a ajudou a agir com clareza quando a oportunidade apareceu. Rosa tinha uma mercearia no bairro. As contas do fim do mês sempre vinham junto de um sentimento incômodo. Se eu fechar as portas por um dia, perco tanto. Em vez de se convencer de que nada podia ser feito, Rosa decidiu experimentar um ritual ao final de cada dia. Ela peguei uma pequena moeda, beijava levemente e dizia em voz baixa: volte multiplicada,
Encontre quem precisa. Depois colocava a moeda em uma caixinha e no sábado usava aquilo para uma pequena ação de gentileza na comunidade. Um café para alguém, um desconto para um cliente em dificuldade. Aos poucos, clientes começaram a voltar não apenas pelo preço, mas pela presença dela, pela maneira de ser. Não era manipulação, era serviço. A mercearia cresceu em reputação e Rosa passou a entender dinheiro como parte de um ciclo de troca que pode ser humanizado. Carmen era jovem e trazia crenças familiares muito fortes. Na casa onde cresceu, falar de dinheiro era quase tabu, ou era sinônimo de culpa. Carmen carregava essa herança como se fosse dela e reproduzia padrões de escassez sem saber. Um dia, ela decidiu romper com aquilo e começou a dizer afirmações simples ao acordar. Mereço provisão para cumprir meu propósito. No começo, as palavras soavam estranhas, mas ela repetiu, sentindo cada frase com o corpo. Em menos de 2 meses, Carmen recebeu uma bolsa de estudos que cobriu parte de seus estudos e abriu portas para uma rotina menos sufocada. Para ela, a mudança veio primeiro de dentro. Mudar a linguagem interna para fundar novas escolhas. Cada um desses relatos traz uma característica comum. Não se tratou de mágica, mas de mudança de postura e comportamento. As frases e gestos foram gatilhos para novas ações, novas possibilidades e um novo olhar sobre o próprio valor. E é exatamente aí que mora o coração da prática que proponho. Você conversa com o dinheiro para treinar a si mesmo, treinar sua mente e seu coração. E isso, combinado com ação prática, produz transformação. Agora vamos entender os princípios por trás dessa conversa. As 5 regras simples que sustentam o método. Dignidade, gratidão, abençoar na saída, convidar de volta e reprogramar crenças. Vou explicar cada uma com exemplos práticos. E depois eu te darei frases modelo que você poderá usar hoje mesmo. Primeiro princípio. Trate o dinheiro com dignidade. O que isso significa? Significa que a forma como você o recebe diz algo sobre como você se vê. Quando você pega uma nota com desprezo, enrolando-a no bolso como se fosse algo sujo ou inconveniente, está transmitindo uma mensagem interna de desvalor. Ao invés disso, experimente segurar o dinheiro com atenção. Apoie as mãos, olhe por um segundo e reconheça o serviço que aquele recurso está permitindo. Não é superstição, é um gesto que recalibra seu relacionamento com o recurso. Dignidade é também planejamento. Tratá-lo com respeito inclui administrar com responsabilidade, registrar receitas e despesas e honrar compromissos. Conversar com o dinheiro não substitui a disciplina financeira, ela a reforça. Segundo princípio, agradeça quando o dinheiro chega. Gratidão ativa é mais do que pensar obrigado de passagem. É um reconhecimento consciente do papel daquele recurso na sua vida. Ao agradecer, você não ignora dificuldades, mas muda a qualidade da experiência. Uma frase simples que você pode usar ao receber qualquer quantia, por menor que seja, é: obrigada por chegar. Eu te recebo com amor e dignidade. Adapte. Pode ser obrigado se preferir. O ponto é criar um hábito de reconhecimento, independentemente do valor. Esse gesto, repetido, vai moldar seu estado emocional quando lidar com finanças. Terceiro princípio. Abençoe o dinheiro na saída. Muitas pessoas internalizam a ideia de que, ao pagar, estão perdendo algo irreparável. Em vez dessa perda, que tal celebrar o serviço recebido? Ao pagar uma conta, um profissional ou comprar algo, diga: obrigado pelo serviço que você prestou. Vá e volte multiplicado. Isso não é manipulação. É uma palavra de fechamento que encerra a troca com respeito. Ao tratar a saída como parte do ciclo, você cria fluidez e reduz a ansiedade que frequentemente acompanha o ato de pagar. Quarto princípio. Convide o dinheiro a retornar. Uma das ideias centrais de Florence e das práticas derivadas dela é a de convidar a abundância a permanecer. Isso pode ser feito com frases simples como: dinheiro, seja bem-vindo em minha vida, entre e permaneça em harmonia. Ou: recebo provisão para cumprir meu propósito. Lembre-se, convites não são exigências. Eles mudam seu foco interno e ajudam você a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Quinto princípio: reprogramação de crenças. Aqui está o trabalho mais delicado, porque estamos lidando com histórias internas que muitas vezes vêm de família ou de traumas. Reprogramar crenças exige repetição, emoção e ações alinhadas. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, palavras isoladas provavelmente não bastarão. Mas se você combinar afirmações com gestos, segurar uma moeda, fazer um agradecimento real, organizar um pequeno orçamento e honrar compromissos, você dará ao seu cérebro novas evidências que, com o tempo, substituem a narrativa antiga. Não há atalhos. A prática consciente. Ao explicar esses princípios é importante frisar:
Nada disso inviabiliza princípios práticos de gestão, orçamento, planejamento, educação financeira e, quando preciso, busca de aconselhamento profissional são parte essencial do processo. Conversar com o dinheiro é um complemento, um trabalho interior que favorece escolhas mais sábias. Vamos tornar isso mais concreto com frases modelo que você pode usar hoje. Não são fórmulas mágicas, são ferramentas linguísticas. Escolha aquelas que tocam você e adapte com sua voz. Ao receber qualquer quantia, obrigada por chegar. Eu te recebo com amor e dignidade. Ao pagar por um serviço, obrigado pelo serviço. Vá e volte multiplicado. Para convidar o dinheiro a permanecer. Dinheiro, você é bem-vindo em minha vida. Entre e permaneça em harmonia. Para reprogramar escassez, tenho o direito de prover o que preciso para viver o propósito que Deus me deu. Para momentos de insegurança, Senhor, orienta meus passos, uso o que tenho com sabedoria e generosidade. Essas frases são modelos, não regras absolutas. O importante é que você fale com clareza, com emoção moderada e com intenção de alinhar pensamento e ação. Agora, alguns cuidados práticos e éticos. Não prometa resultados rápidos. Se alguém na sua vida está em crise profunda, procure ajuda profissional e redes de suporte. Não abandone planejamento por práticas de invocação. E não use essas palavras para manipular terceiros. A conversa com o dinheiro é uma conversa consigo mesmo, que transforma suas escolhas. Mini ganchos ao longo do caminho. Veja o que aconteceu quando Margaret parou de reclamar e começou a agradecer. Existe uma frase que pode mudar radicalmente sua relação com o dinheiro. Eu acabei de dizer algumas. Se você se identifica com uma crença de indignidade, preste atenção especial às próximas histórias. Chegamos a um ponto essencial. Como criar um ritual simples que você possa fazer em casa? A rotina que proponho é breve e pensada para caber no cotidiano. 1. Recepção. 2. Saída. 3. Convites diários. E 4. Revisões semanais. Vou explicar cada etapa e depois te darei um exercício guiado para começar hoje. Uma pequena visualização e um gesto prático. Antes de seguirmos para isso, quero que você saiba o porquê de cada etapa. A recepção é o momento em que você acolhe o recurso. Pode ser uma moeda, uma nota, um depósito no banco ou um pagamento recebido por transferência. Ao receber, segure o dinheiro, respire fundo e diga sua frase de agradecimento. Esse gesto cria uma pausa consciente, e pausas são poderosas para mudar padrões. A saída é o fechamento. Quando algo sai de sua mão, você abençoa e encerra a troca com reconhecimento. O convite diário é um pequeno momento de 2 a 5 minutos em que você afirma intenções e visualiza um ciclo de uso responsável. A revisão semanal é prática. Olhar para as entradas e saídas, ajustar prioridades e celebrar pequenas vitórias. Algumas pessoas vão preferir fazer isso à noite, outras pela manhã. Não importa o horário, importa a constância. Recomendo um período experimental de 30 dias, não como regra inflexível, mas como um tempo suficiente para que seu cérebro e seu coração comecem a sentir a diferença entre um hábito antigo e um novo. Para que isso não pareça apenas teoria, vamos voltar aos exemplos. Lembra de Rosa, a merceária? O ritual que ela criou ao final do dia estava ancorado naquele ciclo. Recepção, reconhecimento, saída abençoada e ação comunitária. Para Margaret, o gesto de segurar a nota antes de guardá-la foi a pausa que permitiu decisões mais ousadas no trabalho. Para Sarah, a palavra de agradecimento foi a âncora emocional que a deixou mais apta a agir com clareza quando surgiu uma vaga de trabalho. Para Carmen, a afirmação diária foi a chave para abrir o espaço interno necessário para aceitar uma bolsa de estudos. Outro aspecto a considerar é a linguagem que você usa dentro de casa. Se na sua família o dinheiro é sempre tratado como problema, cabe a você experimentar um novo vocabulário. Não precisa ser dramático. Comece com pequenas mudanças, repita frases simples em voz alta e observe como as pessoas ao redor respondem. Muitas vezes, ao mudar seu tom, você convida os outros a uma relação menos acusatória com o recurso. Antes de seguir para o exercício guiado que proponho, uma visualização curta para humanizar o dinheiro e construir uma conversa interna, eu quero que você faça um pequeno inventário mental. Qual é a frase que acompanha mais suas decisões financeiras? Não dá, sempre falta, não mereço, isso é para os outros. Identificar a narrativa é o primeiro passo para reescrevê-la. Se você não sabe ainda, não tem problema. Comece observando por 3 dias seguidos. Anote até mesmo pequenas falas. Não posso, é caro demais, vou deixar para depois. Essa observação não é julgamento, é diagnóstico. Agora, se você tem comigo até aqui, prepare-se. Vou te guiar em uma visualização breve que ajudará a começar a conversar com o dinheiro.
Antes de começar, encontre um lugar tranquilo, sente-se confortavelmente e pegue uma moeda ou nota que esteja por perto. Se não tiver, um objeto pequeno serve como símbolo. Segure-o nas mãos e sinta o peso. Você não precisa acreditar em nada a princípio. Apenas permita-se a experiência. Feche os olhos, ou mantenha um ponto fixo, e traga à mente a imagem do dinheiro como um visitante, alguém que entra e sai da sua casa, do seu trabalho, da sua vida. Não é um rei nem um inimigo. É um mensageiro. Imagine que esse visitante carrega notícias, algumas felizes, outras desafiadoras. Ao receber esse visitante, você o olha nos olhos e diz com calma: obrigada por vir. Eu te recebo com dignidade. Sinta a frase no corpo. Perceba se algo muda na respiração. Agora imagine que esse visitante te pergunta por que você merece manter esse recurso por perto. Você pode responder com sinceridade: uso esse recurso para cuidar da minha família, cumprir meu propósito e servir. Não precisa de grande eloquência. O trecho verdadeiro da resposta é suficiente. Ao falar isso, sinta como sua postura muda. Talvez os ombros soltem, talvez sua voz fique mais firme. Reconheça essa mudança. Peço que você segure a moeda ou os objetos símbolo mais um minuto e, em silêncio, peça discernimento sobre os próximos passos práticos a dar com esse recurso. Não peça milagres, peça clareza. Depois, agradeça ao visitante. Obrigado pelo que já fez e pelo que virá. Guarde o objeto com cuidado. Se você repetisse esse exercício todas as manhãs por uma semana, notaria uma diferença na sua disposição para agir? Provavelmente sim. Pequenas coisas se acumulam. Pequenas percepções criam rotinas mais sábias. E é por isso que essa prática, combinada com ação, organizar um orçamento simples, buscar conselho financeiro quando necessário, atender oportunidades com coragem, pode transformar ciclos de escassez em ciclos de fluxo. Nessa jornada, é natural surgir resistência. Crenças antigas batem à porta. Isso não vai funcionar. É bobagem. Não tenho tempo. Resposta saudável. Observe a resistência sem se enredar por ela. Pergunte-se: o que essa voz de resistência quer proteger? Muitas vezes é medo de mudança. Se for medo, abrace-o com carinho e caminhe num passo pequeno mesmo assim. Antes de seguirmos adiante, quero deixar claro. Quando menciono divino ou propósito, falo dentro de uma perspectiva cristã devocional. A prática aqui é uma ferramenta para alinhar seu coração com a provisão que Deus, no seu entendimento, permite e usa. Não se trata de substituir trabalho, prudência ou responsabilidade por palavras. Trata-se de humanizar o caminho das finanças com fé e ação. Há ainda um segredo prático que costumo ensinar. Crie um pequeno altar de provisão simbólico. Não é altar no sentido de idolatria. É um lembrete físico de que você se compromete com um novo modo de ser. Pode ser uma caixinha com algumas moedas, uma caderneta, onde você escreve diariamente uma frase de agradecimento, ou um envelope, onde você deposita uma moeda toda manhã como gesto de intenção. O gesto concreto ajuda a ancorar a nova narrativa. Ao começar a fazer isso, certamente você vai querer resultados imediatos. É natural. Em vez de prometer isso, preparo você para perseverar. Em muitos relatos, as mudanças aparecem em semanas ou meses, não em dias. E, frequentemente, a transformação é tanto interior quanto exterior. Mais confiança, melhores decisões, redes de apoio, oportunidades que antes não eram notadas. Estamos chegando num ponto decisivo deste caminho. A prática da conversa com o dinheiro é simples, mas eficaz quando integrada a ações de responsabilidade. No próximo momento, vou te conduzir por um exercício prático que une visualização, frases modelo e um roteiro diário que você poderá seguir por 30 dias. Esse roteiro traz sugestões de tempo, palavras e pequenas ações. Ele não é um feitiço. É um programa de reprogramação comportamental com base em fé e prática. Antes de fazermos esse roteiro, quero compartilhar uma última história curta que ajuda a entender a dimensão comunitária dessa prática. Uma pequena comunidade de mulheres que se reunia para estudar textos de Florence decidiu, por 3 meses, praticar juntas. Cada semana, uma delas trazia um testemunho de como tratou o dinheiro. Cada uma segurava uma moeda e fazia seu agradecimento. O efeito não foi apenas financeiro. Houve fortalecimento de laços, aconselhamento mútuo sobre empreendedorismo, troca de clientes e apoio em dias difíceis. O dinheiro, nesse caso, funcionou como idioma que uniu pessoas na mesma direção: cooperação e serviço. É esse tipo de impacto coletivo que me entusiasma, quando a espiritualidade do recurso vira ferramenta de cuidado mútuo. Agora, antes de entrar no roteiro prático, quero que faça uma coisa. Pegue um papel e escreva por 5 minutos todas as frases que você costuma repetir sobre dinheiro, sem censura. Só escreva. Quando terminar, guarde esse papel.
Na próxima etapa, eu vou te guiar para transformar essas frases em novas afirmações e em ações concretas. Mas por enquanto, mantenha aquela lista protegida. Ela será seu ponto de partida para a reprogramação. Respire. Segure a sensação do que você vem lendo até aqui. Perceba se algo em você já está diferente, mais leve ou mais atento. Muitas vezes, aceitar que existe uma conversação possível entre você e o dinheiro é o primeiro gesto de coragem. E coragem é precisamente o que move a história de Margaret, Sarah, Rosa e Carmen. Quando estivermos prontos, seguirei descrevendo o roteiro de 30 dias com detalhes. O que dizer ao receber, o que dizer ao pagar, como organizar uma revisão semanal e como lidar com resistências práticas e emocionais. Vou também te ensinar variações das frases modelo para diferentes situações: venda, compra, doação, investimento em formação. Além disso, vamos entrar numa visualização guiada um pouco mais longa que ajudará você a transformar a resistência interna em ação concreta. Nesta próxima parte, abriremos os passos práticos que você poderá colocar em prática já amanhã. Ao acordar no primeiro dia do seu experimento de 30 dias, tudo começa pequeno, quase imperceptível. E é exatamente aí que mora a força. Não precisa gastar horas, precisa consistência. O roteiro que proponho é pensado para caber nas manhãs corridas, nas tardes apertadas e nas noites em que sobra apenas um fôlego para refletir. Cada dia tem 3 gestos centrais: recepção, saída e 1 minuto de intenção. Além disso, haverá pequenas tarefas práticas semanais que alinham a vida interior com passos concretos. Dias 1 a 7. Presença e inventário. Pela manhã, antes de checar mensagens, reserve 2 a 3 minutos. Segure uma moeda, uma nota ou um objeto simbólico que represente provisão. Diga em voz baixa: obrigada por chegar. Eu te recebo com dignidade. Sinta a frase no corpo. Deixe que ela atue como um ancorador. Durante o dia, toda vez que receber algo, mesmo um trocado ou um elogio que possa se traduzir em oportunidade, repita mentalmente a mesma frase. Ao pagar algo, diga: obrigado pelo serviço. Vá e volte multiplicado. À noite, escreva por 5 minutos no seu caderno financeiro. Quanto entrou, quanto saiu e uma frase de agradecimento que sintetize o dia. A tarefa prática da semana é listar, num papel, todas as mensagens que você ouviu sobre dinheiro na infância. Leia sem julgar. Esse arquivo será o ponto de partida para reescrever sua narrativa. Dias 8 a 14. Ritualizar e ancorar. Mantenha a rotina matinal com o objeto simbólico e acrescente 2 minutos de visualização. Imagine o dinheiro entrando em sua vida como um visitante respeitoso que chega com algo útil. Ao longo do dia, coloque em prática pequenas ações que comprovem sua intenção. Faça um registro simples de despesas em uma planilha ou caderno. Negocie prazos com um fornecedor. Ofereça um desconto consciente ou uma facilidade a um cliente quando for apropriado. São atos que testam sua nova postura sem risco. À noite, reflita sobre onde você sentiu resistência e escreva uma nova afirmação para enfrentá-la. A tarefa prática da semana é estabelecer um pequeno fundo de emergência, algo simbólico, mesmo uma quantia que caiba no orçamento para começar a organizar segurança. Dias 15 a 21. Coragem aplicada. Este é o tempo de tomar decisões que pedem um pouco mais de coragem. Enviar aquele orçamento que você vinha adiando, inscrever-se em uma formação que custa mais do que o habitual, falar com um cliente, pedir apoio. Continue com a recepção e a saída. Ao pagar por aprendizado, diga uma frase específica. Investimento, agradeço por preparar meu caminho. Floresça em retorno. Ao receber pagamento por um serviço maior, segure a nota e diga: obrigado por confiar no meu trabalho. A tarefa prática desta semana é agir em pelo menos uma oportunidade de crescimento. Uma conversa, um curso, uma inscrição. Registre o que mudou na sua disposição. Dias 22 a 30. Integrar e multiplicar. Agora a rotina já está mais sólida. Continue com o gesto do objeto simbólico, mas acrescente um pequeno ato de generosidade semanal. Devolução em forma de tempo, desconto, doação ou orientação a alguém. Isso fecha o ciclo na prática e reforça o entendimento de que dinheiro é canal de serviço. Faça a revisão mensal. Some entradas e saídas, celebre o que deu certo e escolha 3 metas práticas para o próximo mês. A tarefa final do período é compartilhar um pequeno relato com alguém de confiança ou em um grupo. O ato de verbalizar sua experiência cria prova social e fortalece o novo comportamento. Ao longo do mês, quando surgirem variações nas situações, venda grande, compra inesperada, doação, bônus, você pode adaptar as frases modelo. Aqui estão variações práticas para diferentes momentos, pensadas para que sua fala acompanhe a ação. Recebimento de salário ou pagamento importante.
Obrigada por vir em tempo certo. Que eu use com sabedoria e propósito. Venda concluída. Obrigado por confiar no meu trabalho. Que volte multiplicado em oportunidades. Compra relevante. Formação, equipamento. Obrigado por esse recurso que melhora meu serviço. Que seja plantado com sabedoria. Doação ou oferta. Que este recurso beneficie quem precisa. Semeio em confiança. Dinheiro inesperado. Presente, reembolso. Sou grata por essa surpresa, que eu a administre com prudência. Situação de perda temporária. Despesa imprevista. Obrigado por me mostrar prioridades. Encontro clareza para ajustar o caminho. Cada frase é uma ponte. Não promete um resultado automático, mas ajuda você a entrar em contato com escolhas melhores. Ao adaptar as palavras, mantenha sempre uma intenção prática. Que ação imediata você fará com aquele recurso? Pagar uma dívida, investir numa ferramenta, doar, economizar? Resistências vão aparecer e é importante ter um roteiro para elas. Quando a voz interna gritar "isso é bobagem" ou "isso não é para mim", responda com curiosidade, não com luta. Pergunte: o que você está protegendo? Anote a resposta. Se for medo de fracasso, escreva 3 pequenas ações que diminuam o risco. Se for vergonha, pergunte-se: que evidência real eu tenho de que mereço sofrer por dinheiro? Muitas vezes, a resposta revela crenças herdadas e não fatos. Use afirmações curtas para contrapor: tenho direito ao sustento para cumprir meu propósito. Combine a afirmação com uma ação concreta no mesmo dia. Enviar um e-mail, fazer um orçamento, falar com alguém. A ação é o antídoto para a ansiedade. Haverá também vozes externas, familiares que veem seu novo vocabulário como mágica ou vizinhos que ridicularizam pequenas práticas. Você pode explicar com simplicidade: estou experimentando um hábito que me ajuda a tomar melhores decisões. Se quiser, convide quem te critica a experimentar por uma semana. Muitas vezes, a prova social transforma ceticismo em curiosidade. Mas se não houver espaço para isso, mantenha sua prática em privado. A mudança verdadeira ocorre dentro de você. E a aprovação externa é um bônus, não um objetivo. A visualização que propus na primeira parte agora pode ser expandida em um exercício de 5 a 8 minutos. Este é um roteiro que você pode repetir diariamente, preferencialmente pela manhã, sempre com um objeto simbólico nas mãos. Comece encontrando uma postura confortável. Segure a moeda ou o objeto e traga, com os olhos fechados, uma imagem clara. Imagine uma porta que se abre, e por essa porta entra o dinheiro como um visitante amado, carregando um envelope com possibilidades. Observe a roupa desse visitante, simples, respeitosa, e imagine que ele tem na expressão a intenção de servir. Ao recebê-lo, fale com sinceridade: bem-vindo, aqui você é tratado com dignidade. Se notar qualquer emoção, deixe-a passar, sem julgamento. Agora faça um pequeno diálogo. Pergunte a esse visitante: o que você traz hoje para a minha vida? Espere uma resposta, ainda que seja simbólica. Pode soar como oportunidade, recurso, aprendizado. Ouça sem pressa. Responda: usarei isso para cuidar de X, cumprir Y e servir Z. Seja específico. Fale o nome de uma conta que precisa ser paga, do projeto que deseja investir, do curso que ampliará sua capacidade. Ao responder, sinta que sua voz se fortalece. Se for necessário, peça desculpas por qualquer vez em que tratou o dinheiro com desprezo. Seja breve e verdadeiro. Desculpe-me por, às vezes, tê-lo tratado com medo. Quero aprender a honrar o trabalho que ele possibilita. Esse pedido não é humilhação, é alinhamento. Peça discernimento. Mentalmente, peça a Deus, ou ao seu senso de propósito, clareza sobre o próximo passo prático. Não peça para multiplicar sem ação. Peça para ver a decisão que você precisa tomar. Aguarde alguns segundos e permita que uma ideia simples surja. Talvez prestar mais atenção a um cliente, talvez reduzir um gasto, talvez enviar uma proposta. Anote imediatamente essa ideia ao abrir os olhos. Finalize agradecendo. Obrigado pelo que já veio e pelo que virá, que eu administre com sabedoria. Guarde a moeda como sinal de compromisso. Esse exercício combina imagética simbólica com decisões práticas, a essência da conversa com o dinheiro. Transformar intenção em obra. Ao longo do processo, use recursos práticos para reforçar a mudança interna. Um caderno de gratidão financeira, por exemplo, onde você registra uma coisa boa relacionada a recurso por dia. Uma caixinha de propósito, na qual deposita uma moeda a cada vez que toma uma decisão alinhada ao seu projeto. Uma reunião mensal com uma amiga de confiança para trocar experiências e conselhos práticos. Essas ferramentas são âncoras que impedem o esquecimento e incentivam a ação continuada. Também é importante alinhar sua jornada com práticas financeiras responsáveis.
Se você tem dívidas que pesam, faça um plano realista. Renegocie prazos, priorize juros altos, busque orientação de uma assessoria ou um grupo de apoio. A conversa com o dinheiro não substitui essas medidas, ela potencializa a clareza e a coragem para realizá-las. Se a sua situação é muito delicada, combine a prática interior com passos práticos de sobrevivência, alimentação, abrigo e acesso a serviços sociais. A fé sem prudência pode virar ilusão. A prudência sem fé pode ser apenas cálculo frio. A união dos dois é caminho saudável. Falemos brevemente sobre o lugar de Florence Scovel Shinn nessa trajetória. Ela não prometeu atalhos. Ela ofereceu um modo de perceber como a linguagem e a postura moldam a experiência. Ao aplicar estas ideias, você honra esse legado apenas como inspiração, não como dogma. Respire essa liberdade. Pegue o que funciona, adapte ao seu contexto e deixe o resto. Lembre-se sempre de que o dinheiro continua sendo um instrumento. E os instrumentos só tornam-se bons quando usamos com responsabilidade. Testemunhos que escutei ao longo dos anos ilustram como pequenas práticas produzem frutos variados. Uma costureira que começou a colocar preços que refletiam seu tempo e valor, recebeu clientes que valorizavam o serviço. Uma jovem estudante, ao assumir intencionalmente uma palavra de merecimento, encontrou uma vaga de bolsa. Uma merceária que fez da generosidade um traço de sua marca reconquistou a confiança do bairro. Nenhum desses relatos promete um milagre instantâneo. Todos mostram transformações que resultam de postura, ação e tempo. Se porventura algo não mudar na velocidade que você espera, não se castigue. Reflita sobre um ajuste. Talvez seus gestos sejam sinceros, mas suas ações práticas precisem de reforço. Um curso de finanças, uma planilha mais organizada, uma conversa com um contador. Ou talvez a prática precise de mais tempo. 9 em cada 10 hábitos profundos exigem semanas para se estabelecer. Persistir com carinho é a estratégia. Ao final desses 30 dias, faça uma avaliação honesta. Olhe para seu caderno e identifique 3 pontos concretos que melhoraram. Pode ser sua atitude, uma conversa nova, uma renda adicional modesta. E 3 passos práticos que continuarão no próximo mês. Celebre o progresso. Por menor que pareça, a celebração é combustível. A dimensão comunitária merece atenção. Se você puder, forme um pequeno grupo de 2 ou 3 pessoas para praticarem juntas. Cada semana, troquem um testemunho breve. O que disseram apenas uma vez e o que repetiram. Quais ações tomaram. A troca fortalece a prática porque cria responsabilidade afetiva. Além disso, a economia vive de redes de confiança e cooperação. Quero reforçar algumas orientações éticas. Não use essas palavras para manipular terceiros. Não abandone obrigações legais. Não encare a prática como substituição de esforço profissional. O que proponho é um reforço interior que favorece melhores escolhas. E por fim, cuide do coração. Se a busca por segurança financeira se transformar em ansiedade paralisante, procure apoio profissional. Um psicólogo, um conselheiro ou uma rede comunitária. Antes de encerrar, e como forma de consolidar, apresento um roteiro diário simples que pode ser impresso e usado nos próximos 30 dias. Pela manhã, 2, 3 minutos com o objeto simbólico e a frase de recepção. Ao longo do dia, ao receber e ao pagar, as frases de agradecimento e bênção. No final do dia, 5 minutos de registro e uma ação prática. Uma ligação, um ajuste de orçamento, um agradecimento a alguém. Uma vez por semana, reserve 10 a 15 minutos para revisão e uma pequena generosidade. Ao final do mês, escreva um testemunho curto, mesmo que apenas para você, sobre o que mudou. Se essa conversa com o dinheiro começar a transformar suas decisões, você perceberá que a maior mudança não é o saldo bancário do dia para a noite. É sua postura diante da vida. Você ficará mais propenso a reconhecer oportunidades, a honrar contratos, a pedir auxílio quando necessário e a ajudar outros quando puder. E isso é um efeito que rende de verdade. Lembre-se, dignidade, gratidão e persistência. Dignidade para tratar o recurso com valor, gratidão para mudar o tom emocional, persistência para permitir que o novo padrão enraize. Combine isso com ação prática, organização, educação e coragem. E você terá um caminho sólido para transformar sua vida financeira de dentro para fora. Se ao longo desse mês você sentir que algo tocou seu coração, compartilhe sua experiência. Conte nos comentários a primeira pequena mudança que você notou ou a frase que mais ressoou. Ao dividir, você fortalece não apenas a si mesmo, mas outras pessoas que talvez estejam precisando de um exemplo real. E se quiser continuar recebendo orientações e testemunhos de transformação, inscreva-se no canal e convide alguém para testar esse método com você. Sua história pode ser a prova que alguém precisa para dar o primeiro passo.